precisam ser combinadas para que haja vida na Terra. 122, salvo engano, características que precisam ser combinadas para que haja vida na Terra. E aí eu falei bem assim, qual é a probabilidade que isso aconteça ao acaso? Que essas 122 características, Marcelo, se combinem ao acaso. A resposta é 1 sobre 10 elevado a 122. Isso é um número que não existe, gente. Isso é um número que não existe. E aí, como a gente gosta de se apegar à ciência, tem um matemático, eu vou chamar ele de Borel, mas eu não sei se é assim que pronuncia, não. Sabe, Marcelo? Acho que é Borel que se pronuncia. Ele fala o seguinte, ó, se alguma coisa está numa probabilidade, ao acaso, de 1 sobre 10 elevado a 50, essa probabilidade não existe mais, isso não acontece. Isso é impossível de acontecer. Ou seja, 1 elevado a 10 a 50 não existe. Essas 122 características se combinarem, é 1 sobre 10 elevado a 122. Você vai falar assim, André, não entendi. O 10 elevado a 50 já não existe. O 10 elevado a 51 é 10 vezes o que não existe. O 10 elevado a 52 é 100 vezes o que não existe. E aí você produz agora isso 122 vezes. E eu me apeguei a isso. Por quê? Tá gravando, Jean? Tá? Local, então posso falar. Porque vira e mexe, eu tenho aluno que fala bem assim, professor, eu sou ateu. Me prova que Deus existe. Como é que numa sala de aula você não pode ficar falando de Deus, porque trabalho numa escola estadual, você não pode ficar naquilo ali. Você prova para o menino que Deus existe. Para mim foi uma saída maravilhosa. Porque por meio da probabilidade eu falo o quê? Ó, essas 122 características sensíveis serem combinadas ao acaso, isso não existe. Precisa de uma criatura. No nosso caso, precisa de um Deus, Criador dos céus e da terra. É esse Deus que nós vamos ver nessa lição. Não na ciência, na Bíblia. Ok? Abra a sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 1. Versículo 1. E nem solta a sua Bíblia, que nós vamos ficar rodando nela aí a aula toda. Vamos para lá, vamos para cá, vamos brincar de ler a Bíblia hoje. Sei que tem muito tempo que não lê a Bíblia. Você, como naquela historinha, perdeu a colher dentro da Bíblia, né? O pastor roubou a colher, lembra disso, dessa história? O pastor foi visitar uma família. Foi o óculos? Já ouvi com a colher. Então vamos com a colher, que eu lembro da colher. A historinha diz que é colher, é colher, Penha. Era outro pastor, Penha. Falou que foi convidado para jantar, né, Elisandes? E aí a mulher era muito cuidadosa, sumiu a colher. Sumiu a colher e eles ficaram dentro de casa. Rapaz, desde que o pastor saiu daqui de casa, sumiu a colher. E ela contava a colher, nada. 1 ano se passou, eles naquela dúvida chamaram o pastor de novo. O que aconteceu? Pastor, cadê a colher? O senhor pegou a colher, não pegou, pastor? O pastor virou e falou bem o quê? Está dentro da sua Bíblia. Moral da história. Tinha 1 ano que ela não mexia na Bíblia. Então hoje a gente vai achar a colher. Vamos rodar para lá e para cá, a gente vai achar isso aí. Não vou ler os 31 versículos, é uma história que você conhece, vou parar no 3. Por preguiça? Também. Mas é porque não vai dar tempo, ok? Então vamos nós, hein? Todos juntos. No princípio... Beleza, vamos parar aí. Dia 1, luz. Dia 2, céu e água. Dia 3, terra. Dia 4, luzeiros. Dia 5, peixes, aves. Dia 6, animais, seres humanos. Dia 7, ok. Lemos o texto todo por tabela aí, né? Não ia dar tempo.
Usei a Bíblia de Genebra aqui, ó. Leandro, abre Salmo 148:5, por favor. Usei a Bíblia de Genebra aqui, ó. Logo no primeiro versículo, a Bíblia de Genebra fala bem assim, ó. No princípio, Deus, a palavra hebraica para Deus, o primeiro sujeito de Gênesis da Bíblia, é plural para denotar a sua majestade. Não há outro Deus. Ele é a verdade, a base de todo o conhecimento sadio. Deus é pessoal, ele fala e age. Salmo 148:5, Leandro. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. O que a gente está fazendo aqui hoje? Louvando o nome do Senhor. O que ele fez? Mandou. E tudo se fez. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tem outros versículos, mas eu vou dar mais ênfase na lição, porque senão a gente acaba fugindo muito do tema, tá bom? Só vou dar uma passada aqui e já vou para a revista que está na sua mão. Ele destaca aqui a palavra criou. Ele fala bem assim, essa palavra traduz a palavra hebraica, que é reservada somente para a atividade criadora de Deus. Linguisticamente possível, embora menos provável, é uma tradução da seguinte forma: quando Deus começou a criar os céus e a terra era sem forma e vazia. A atividade criadora de Deus, entretanto, não foi mera organização da matéria pré-existente, como se fosse um artesão moldando a sua obra, porque outros textos ensinam claramente que o universo foi criado ex nihilo, isso é, o universo foi criado do nada. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Valdevi colocou ali para a gente, olha lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Com Deus. Continua. Qual é a verdade bíblica? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Foi só um artesão? Não. Criou do zero. Nada existia. Criou do zero. E aí a gente fica se perguntando, quem é Deus? Primeira Êxodo. Êxodo 3:14. Primeira Êxodo foi ruim. Mas é o primeiro, né? Se fosse segundo Êxodo, eu tinha errado. Primeira Êxodo ainda está certo, né? Moisés estava ali, de bobeira, fazendo alguns questionamentos, aparece, e aí vem. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais, pode continuar, Valdevi. Você volta aqui, volta lá e diz assim aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Quem é Deus? Eu sou o que sou. Tudo bem? E aí a gente então volta para a lição. Vou tentar não sair muito agora, vou ficar mais aqui. E a gente pega a primeira parte da revista aí, que diz assim: Deus é soberano, soberania absoluta de Deus, primeira página da lição, para ninguém se perder. É baseado na verdade bíblica de que Deus é rei sobre tudo, ao contrário dos reis humanos. Por quê? Não há limites para a soberania de Deus. O universo todo é totalmente dependente dele. E aí a gente já falou, a teologia reformada enfatiza a soberania de Deus em 3 maneiras: criação, providência e graça. Em primeiro lugar, Deus é criador, soberano de todas as coisas. Como grande rei, ele simplesmente ordenou que o universo viesse a existir do nada. De modo que a sua existência depende inteiramente do poder criador divino. Deus também demonstrou sua soberania na criação ao formar e ordenar o universo como lhe aprouve, até ficar satisfeito com a sua obra. Nós não vamos ler o texto todo, porque
vai ficar grande, mas lá no final, no versículo 31, como é que termina o texto de Gênesis 1? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Era bom, era bom, era bom, no final era muito bom. E aí a gente fica se perguntando, quem criou todas as coisas? Deus. Só um Deus poderoso poderia criar todas as coisas. É por isso que às vezes eu fico falando, essa teoria do ajuste fino me conforta. Porque 122 características totalmente desligadas, se alinharem para que haja vida na Terra, eu só tenho a acreditar que existe um Deus criador do universo. E aí, não é o tema da nossa lição, pode passar, Valdevi, mas nós vamos colocar aqui, segundo lugar, pode passar, Valdevi. Deus continua a governar todas as coisas e faz com elas o que lhe apraz por meio do seu controle soberano sobre a história. É o Deus da providência. A imagem de Deus assentada no seu trono é uma constante ao longo das Escrituras. Você vai ter vários versículos, mas eu vou separar um só. Vamos em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Ouve, pois, a palavra do Senhor. O que está dizendo? Viu o Senhor assentado no seu trono. Tá bom até aí, Valdevi. Viu o Senhor assentado no seu trono. Tem outros versículos aqui, mas a gente não vai ler todos não. Mais para baixo a gente vai ler todos os versículos ali. Então nós temos o Deus Criador, o Deus da providência, que aí vai terminar a lição, acompanhando o seu parágrafo aí. O domínio de Deus sobre a história é total, ele realiza todos os seus decretos, ninguém pode impedir a sua operação ou frustrar o seu plano eterno. Chegamos no terceiro lugar, que é o que a gente mais fala, na verdade, né? Que é o Deus da graça. É o Deus que é soberano também na salvação. E aí a lição vai dizer que várias tradições cristãs afirmam a soberania de Deus, a soberania geral de Deus sobre a natureza, mas afirmam que, de algum modo, a salvação não é, de todo, uma prerrogativa divina, da qual dependemos completamente. No entanto, as Escrituras ensinam que Deus concede a salvação gratuitamente àqueles que Ele ama. Segundo o quê? Segundo o seu próprio arbítrio. Não vou discutir isso hoje. A minha lição é a da criação. Quem pegar essa parte aí, fica com ela. Eu vou pegar a parte da criação. E aí vem uma pergunta na sua lição. Pode colocar, Valdevi. Deus está realmente no controle? Sim. Mas de vez em quando, todo mundo é, como é que era a frase, pastor Eliseu? Todo mundo é crente, mas a carne é fraca. Mas de vez em quando, você fala bem assim, rapaz, está tendo guerra para lá e para cá, teve um tsunami ali, uma enchente aqui, um negócio lá, não sei o que acontecendo. A lição traz desastres naturais, traz um terremoto em Portugal, traz forças da natureza, aí fala de terremoto, tsunami, incêndio, pragas. E aí vem a pergunta, Deus está realmente no controle? A resposta tem que ser sim. Deus nunca perdeu o controle. Onde Ele está? No alto e sublime trono. Controlando tudo e a todos. Oi, que susto. Agora sim, André, tanto que Deus realmente está no controle de todas as coisas,
mesmo quando nós, e aí inclui a mim, né? Mesmo quando nós pecamos, falhamos, né? É Deus usando o mal humano, o mal de minha parte, o mal do homem, para disciplinar, para que possamos andar no caminho, né? E, inclusive, o pastor Rodrigo Mocelin, que é de Guaratinguetá, ele diz claramente a respeito disso, né? Que por que não sou arminiano? Porque entendo que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós, né, temos limitações, a nossa natureza humana é falha, é pecadora. Nós entendemos sim que Deus está realmente no controle, apesar do homem, né, falhar, apesar de acontecer tudo o que está acontecendo e que não vem no alcance do Senhor. Isso. Tomei um susto quando o Rodrigo falou André. Eu falei, ué, tá onde? Então, presta atenção. Deus está realmente no controle? Sim. E aí você vai voltar os olhos e lembrar rapidinho do que a gente falou. A gente se baseia sempre nas verdades bíblicas. Então, a gente precisa ver esse controle também nas verdades bíblicas. E nós vamos começar a olhar verdades bíblicas agora. Só vou passar pela... Lembrando, estou seguindo o roteiro da lição, senão a gente vai se perder. Vai acabar indo para o lado aqui e ficar, vou seguir a lição. O relato da criação em Gênesis não é um registro histórico. Muitas pessoas defendem que o texto bíblico, nessa parte, é apenas um registro histórico. Nós entendemos que não é. É uma declaração teológica sobre Deus como o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Aí a lição tirou uma frase das Institutas aí de Calvino. Calvino disse assim: não há sequer um fio de cabelo que caia sem que Deus tenha determinado. Isso assusta muita gente. Porque toda hora está caindo um fio de cabelo meu, um fio de cabelo seu, um fio de cabelo dele, um fio de cabelo dele, um fio de cabelo dele, um fio dele. Como que Deus organiza isso tudo? Simplesmente porque Ele é Deus. O problema é quando a gente quer colocar Deus como se fosse um ser humano na nossa caixinha. E aí dá problema. Deus é Deus. E aí eu volto para você. Qual é o conceito de Deus? Qual é o conceito de Deus? Deus é Deus soberano, onipotente, onisciente. Não é a caixinha que a gente tem. Porque senão a gente fica bem assim, mas caiu um cabelo do Anderson, ele não viu. A Paris estava ali de bobeira, bateu um vento, o cabelo foi e ele não viu. Não. Não há sequer um fio de cabelo que caia sem que Deus tenha determinado. Deus é o Criador, que não apenas dá origem, mas também sustenta e governa toda a criação. André, isso não está na Bíblia. Tá. Colossenses 1. Abre sua Bíblia aí. Falei que a gente ia passear pela Bíblia. Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Deixa eu fazer uma observação aqui. A Bíblia, por vezes, a Bíblia é completíssima, né? Mas, por vezes, ela é muito detalhista. Volta o versículo, Valdevi. Vem o texto correndo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Precisava constar as visíveis e as invisíveis? Precisava? Às vezes a gente vai entender que não, porque ele já falou lá, ó, todas as coisas. E aí a Bíblia vira e fala bem assim, todas as coisas são todas mesmas. Aqui você vê e aqui você não vê. As visíveis e as invisíveis. Continua, Valdevi. Cita características ali, ó, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E aí vem aquele conceitozinho do início. Tudo, qual é o conceito de tudo? Tudo é tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que é tudo mesmo? Tudo é tudo. Então tudo foi criado por meio dele e foi criado para ele. Afinal de contas, ele é o Deus Criador. Oi. Eu achei interessante que, se você parar para pensar, o conhecimento da época desse texto,
falar as visíveis e as invisíveis, nos tempos atuais você poderia dizer as microscópicas, as questões que nós não somos capazes de compreender, porque nós não somos cientistas para isso. A ciência estava muito ultrapassada, muito atrasada comparada com os tempos atuais. Hoje você poderia falar os micro-organismos, as questões da matéria em si, além das questões espirituais, visíveis e invisíveis. Então, assim, é muito mais profundo do que nossa capacidade ainda hoje é capaz de compreender esse texto. É muito mais, porque, volta, Valdevi, quando ele cita, ele não cita coisas concretas, ele cita coisas de observação. Volta mais um, Valdevi. Olha os exemplos, pode passar. Olha os exemplos, tronos, soberanias. Soberanias você vê? Vê, percebe, até que sim. Mas não é uma coisa que você toca. Está ali. Principados, potestades, esses são os exemplos. Então é tudo mesmo. E aí a gente sempre se apoia num grande pastor, né, para não ter problema, colocar aí, segundo Hernandes Dias Lopes, Deus não perdeu o controle do mundo, ainda que haja guerras, ainda que haja doenças e ainda que aconteça desastres. Tudo contribui para o cumprimento dos seus eternos desígnios. A doutrina da soberania de Deus não responde que, desde antes da criação do mundo, nada fugiu do controle do Senhor. Nos responde, né? A Bíblia revela que Deus criou todas as coisas, não de forma aleatória, mas seguindo um plano eterno, um plano perfeito e um plano soberano. Agora nós vamos passear. Vamos passear aí. Tem, na sua Bíblia, eu não sei que página que está isso daí, Leandro. Acho que é página 5. Vai ter aí, sobre o universo geral, sobre o mundo físico, sobre a criação irracional, sobre os negócios das nações, sobre o nascimento, sobre o destino da vida do homem. Tem várias questões que nós precisamos ler versículos para que a gente se apoie nesse momento, para dizer que Deus está realmente no controle. Está no meio da página aí. Então vamos lá. Salmo 103, versículo 19. Um corajoso aí pode ler. Agora a gente vai ler versículo, hein? Vamos para lá e para cá com o versículo. Corajoso aí, Leandro, para ler esse versículo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E o seu reino domina sobre tudo. Então a gente vê claramente o controle providencial de Deus sobre o universo em geral. Sobre o mundo físico, Salmo 135, versículo 6. Escolhi um só, tá, pessoal? É muito versículo. Escolhi um só. Salmo 135, 6. Vai o Jonei? Vai lá, Jonei. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Volta aquela frase, né? A Bíblia, por vezes, surpreende, né? Coloca aí, ó. Pode deixar, Davi. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Aí vai a primeira divisão lá que a gente percebe. Nos céus, na terra, no mar. Falou nos céus, na terra, no mar, na nossa cabeça, fechou o ciclo, né? Aí a Bíblia continua. Se você quiser achar um abismo qualquer aí, você vai falar, lá no profundo do abismo, tal. Está ali, ó, em todos os abismos, para não deixar dúvida. Então a gente vê o controle de Deus, providencial de Deus, sobre o universo em geral, sobre o mundo físico. Agora sobre a criação. Mateus 10, 29. Mateus 10, 29. Tá ligado? Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Controle providencial de Deus sobre a criação. Nenhum deles vai cair sem o consentimento do vosso Pai. Agora sobre os negócios das nações. Atos 17. Atos 17, mais versículo 24, tá? Vamos 24, 25, 26, para ficar mais completo. Atos 17, 24, 25, 26.
o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Tem o 27, Valdevi? Isso. Vai. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Tá Bem bom. que Tá bom. Obrigado. Esse é Deus. Então a gente já viu o controle providencial de Deus sobre o universo em geral, sobre o mundo físico, sobre a criação irracional, sobre os negócios das nações. Agora a gente volta para Salmos para falar sobre a vida e o destino do homem. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Eu tentei pegar Velho e Novo Testamento para a gente andar a Bíblia toda, porque senão vai ter sempre aqui, não, mas está no Antigo, está no Novo. Estão mandando a Bíblia toda. Vai, pode ir. Os teus olhos, Lisânias. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando nenhum deles... Eita. Vou continuar, hein? Sobre o sucesso externo e fracasso na vida do homem. Salmo 75, versículos 6 e 7. Salmo 75, 6 e 7. Opa. Está aqui, Rafa. Porque não é dos homens, não é dos Oriente, nem do deserto que vem o auxílio. 7. Deus é o juiz, a um abate, o outro ele exalta, porque ele é Deus. Então a gente vê agora o controle providencial de Deus sobre o sucesso e sobre o fracasso na vida do homem. A um ele abate, a outro ele exalta, porque ele é Deus. Controle providencial de Deus sobre coisas aparentemente acidentais. Mateus 10, 30. Rafaela quer ler. Mateus 10, 30. Está chegando o microfone, Rafa. Aí. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Esse negócio de cabelo da cabeça é um... Né? É uma coisa insignificante? Para quem não é careca, é, né? Significante. Valquimar, é uma coisa significante o cabelo da cabeça? Valquimar, fala, tô ligando, não. Mas mesmo nessa coisa, que pode parecer insignificante, a gente vê a mão de Deus. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Nada por acaso. Vamos para frente. Na proteção dos justos, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Bruninha, vai lá. Isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso. Em suprir a necessidade do povo, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso. Fui passando, agora chegou num ponto, meus irmãos, que não dá para correr. Controle providencial de Deus em responder às orações. 1 Samuel 1:19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor.
E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, que se chamou Samuel, Tá pois bom, tá bom, dizia, tá bom, tá bom. diz o Senhor, o pedi. Até Samuel. Nós não vamos conseguir ler todos os contextos, mas nós estamos falando que o Senhor responde às orações, ok? Isaías 20, versículos 5 e 6. Vou parar um pouquinho na oração, porque isso é importante para a gente, né? Isaías 20, 5 e 6. Bora, Valdevi. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes. André, deixa eu ler de novo. Pode. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes. Sua esperança e dos egípcios, sua glória. 6. Os moradores desta região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Tá bom, senão a gente vai pegar todo o contexto e a gente tem que lembrar só da oração aqui, ó, Deus que ouve as orações. Vou lá para Mateus 7,7. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí aqui eu sempre faço essa pergunta, né? Antes do dar-se-vos-á tem o quê? Tem o quê? Não. Antes de dar-se-vos-á tem o quê? Pedir. Tem que pedir, não é? Pedir e dar-se-vos-á. Antes de achar tem que o quê? Buscar. E antes de abrir? Bater. Tem que pedir, tem que buscar, tem que bater. Falou para arrombar a porta? Não, né? Pedir. Tem que pedir. Tem que buscar. Tem que bater. Trazendo de lá para cá. Está pedindo? Está buscando? Não vou continuar, já entendeu. É a nossa função, não é isso? Para terminar aí, Lucas 18, 7 e 8. Tá. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará fé na terra? É uma pergunta. Deus está realmente no controle, meus irmãos? Está no controle. E aí a lição continua aí, ó, para baixo, no finalzinho da página. Desde o princípio, Deus não foi surpreendido pela serpente, Deus não foi surpreendido pela queda, Deus não foi surpreendido pelo pecado. O plano da redenção foi arquitetado antes mesmo que houvesse mundo. Você vê isso lá em Efésios. Isso deve trazer segurança e conforto ao cristão, que vive num mundo marcado pela instabilidade, que vive num mundo marcado pela guerra, que vive num mundo marcado pela dificuldade financeira. Não, Valdevi, pode voltar, isso. Que vive num mundo marcado por várias dificuldades. Porque até isso foi dito, porque no mundo tereis aflições. O mundo é difícil mesmo, gente. Não adianta falar que é fácil viver, não. É difícil. É complicado. E aí ele fala, Deus não se limitou somente a criar o universo, que simplesmente realizaria aquilo que ele havia determinado eternamente. Antes, formou um universo que interage com a sua criação. Os teólogos reformados chamam essa interação de Deus com a criação, a cada momento na história, de providência. Mas providência é outra lição, estou falando da criação. Na providência, Deus exerce seu poder para sustentar toda a sua criação, se envolver com os acontecimentos, sustentando, se envolvendo e dirigindo todas as coisas para os fins que foram determinados. E agora sim, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5.
assim como nos escolheu nele antes da... Ah, não. Antes da... Nossa, estou sozinho aqui na aula, vou de novo. Assim como nos escolheu nele antes da... Nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas nos escolheu para quê? Para sermos irrepreensíveis. Para sermos perante ele santos e irrepreensíveis. Não vamos ser hipócritas. Isso é fácil? Não. Isso é difícil. Demais. Mas todos os dias nós temos que tentar. Todos os dias nós precisamos melhorar. Todos os dias nós precisamos buscar. Essa é a nossa função aqui. Então preste atenção. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor. Ô, palavrinha difícil na igreja presbiteriana, né? Na verdade, em outras igrejas também. Mas em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pode passar. Para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu acho que continua o versículo, né? Não, aí pode parar. Não vou, senão a gente vai entrar em outro aspecto. Não é isso? Antes da fundação do mundo. E aí eu não consegui ler esse texto, Leandro, depois eu tenho até que conseguir. Se Deus não fosse soberano, não poderia ser Deus. A soberania é o alicerce de toda confiança cristã. É um texto que é da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Quem tiver um tempinho, vê se consegue ler aí. Terminando a lição, vem uma pergunta. Se Deus nos ama, por que a gente tem que passar por isso tudo, então? Não vou nem me arriscar a falar sem ler. Olha o que está na lição. A pergunta que ecoa nos nossos corações é: se Deus é soberano e nos ama, por que permite tais acontecimentos no mundo, trazendo incertezas, medo e dor? Romanos 8, 28 é a resposta, mas deixa eu colocar a resposta aqui da lição. A resposta começa na compreensão de que Deus permite o mal, sem ser seu autor. O mal não frustra seus planos, mas serve de modo misterioso para manifestar a sua glória, a sua justiça e a sua graça. Romanos 8, 28 é a resposta. Então vamos a Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obviamente, aí a gente pode colocar um parênteses, né? Quando a gente está no meio do problema, é mais difícil. Aí a gente tem que se dedicar mais. É assim que funciona, nós somos seres humanos. Em nenhum momento a gente pode partir do pressuposto que a gente é Deus. A gente é ser humano, a gente sofre, a gente tem nossas angústias, a gente tem nossas dúvidas. É por isso que todos os dias a gente pretende melhorar, busca melhorar, tenta melhorar e precisa melhorar. Mas nós somos seres humanos, nós temos nossas dificuldades. Dificuldades normais de seres humanos. A gente tropeça aqui, cai ali, levanta lá, e a vida segue. Mas no final das contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Próximo capítulo, para não atrasar aqui. Não tenha dúvida, pode confiar. Quando olhamos para a criação e para a história, percebemos que Deus não é um Deus de improvisos. O plano é perfeito. Seu plano eterno inclui toda a criação, quanto à redenção, quanto à consumação de todas as coisas. Criou, vai para a redenção, para chegar até a consumação. E aí Spurgeon tem uma frase que todo mundo gosta de citar, né? Deus está sentado no trono e não há sequer um átomo fora do seu controle. O que tem em Romanos 8, 38? Poderia até cantar, né? Desde o início lá, né? Isso. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí a gente parte para a conclusão. Pode trocar aí, Valdevi? Conclusão da lição. O que a gente aprende a estudar a criação? Aprende que Deus não foi surpreendido pela queda, Deus não foi surpreendido pelo surgimento do mal. Seu plano é perfeito, seu plano é soberano, desde o princípio até a consumação de todas as coisas. John Piper diz: Deus está sempre realizando 10.000 coisas em sua vida, e você pode estar ciente de apenas 3. Portanto, confiar na soberania de Deus é descansar na certeza de que aquele que criou todas as coisas também governa a nossa vida, também governa a nossa história. Amém. Perguntas? Eu gosto assim. Não tem pergunta, é porque todo mundo não entendeu, foi na brincadeira. Acabou? Vamos orar então, colocar de pé? Binho, já orou hoje? Já orou hoje? Sua vez então. Hoje, desculpa, Binho, hoje é pastor Felipe, né? Hoje à noite o pastor Felipe, da Igreja Presbiteriana da Praia do Morro, vai estar trazendo a palavra também aqui na igreja. Senhor, te louvamos, Deus, te agradecemos, Pai, por sua soberania, sua imensidão, Deus, aos seus atributos, Deus, o Senhor reina sobre o universo, Deus, nada ocorre nessa terra que se não for da sua vontade, Deus, te louvamos e te glorificamos, Deus, por conta disso, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse momento que estamos aqui estudando, Deus, aprendendo mais sobre o conhecimento do Senhor, Deus, trabalhe em nossos corações, Deus, e a gente possa buscar sempre compreender a sua majestade e saber que o Senhor é o centro de todas as coisas, Deus, que o Senhor é aquele que tem o controle de toda a história, Deus, e a gente possa descansar nessa verdade, Deus. Muito obrigado, a vida de cada irmão, a vida do presbítero André, Deus, se trouxe o estudo, Deus, abençoe a nossa volta para casa, Deus, não deixe nenhum mal, e o Senhor possa nos trazer de volta, Deus, a estar aqui hoje como igreja cultuando o seu nome, glorificando o seu nome, Deus, o culto à noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.